Já estamos de volta com o programa Mulher.com. Nós saímos do bloco anterior falando sobre como se portar durante uma entrevista de emprego. E é sobre isso que nós vamos dar continuidade agora. Então, eu estou batendo um papo aqui com Anderson Hayafuji, que é coach. E o Anderson já está nos ajudando, então, com essa pauta. Acho que agora vale falar da questão das roupas, a vestimenta para uma entrevista de emprego, né? Não dá para ir com decote, não dá para ir com algumas cores, temos que tomar um cuidadinho, né, Anderson? O que precisa chamar a atenção numa entrevista é o seu conhecimento e a sua capacidade. Sim. Tá? Não propriamente as roupas que você vai usar, né? O ideal é que você prenda a atenção do entrevistador a isso. Sim. Tá? Então, partindo do princípio, primeiro, nós construímos uma autoimagem, criamos a confiança e temos a certeza da nossa capacidade de ocupar o cargo. E aí a gente vai precisar a gente se apresenta para a empresa. Então, a gente tem que se preocupar com uma boa apresentação, tá? Então, algumas empresas de headhunters são especialistas em avaliar o comportamento, então elas analisam o comportamento desde o portão de entrada. Nós já ouvimos várias... Lá na recepção, várias a entrada mesmo, histórias, né? de candidatos que foram cortados na portaria. Caramba! Tá? Então, eles analisam todo o percurso e aí o ideal é que você seja cordial com todas as pessoas, como se você já fizesse parte daquela corporação, tá? Daquela companhia, daquela empresa, como se você já estivesse lá, então já haja, já tome suas ações. Seja educado, seja cordial, bem. simpático, sabe, agradável o tempo inteiro, tá? Qual é o passo antes disso? O ideal mesmo é você estudar a empresa, e se eu posso dar uma dica pegue a cor predominante da empresa e use alguma peça que remeta àquilo. Olha, que interessante. Porque inconscientemente as pessoas já te incluem dentro dela, tá? Então, se você quer já criar uma ligação inconsciente com a companhia, com a empresa, utilize alguma peça na cor predominante da empresa. Legal. Tá? Isso é uma dica. Tá. Mas... Vamos à tela? Nós temos uma telinha com alguns itens, alguns tópicos, né? Isso. Relacionados a isso, que é o ponto vestimenta. Exato. Prefira, então, formal e cores neutras. Exato. Quando você vai para uma entrevista, você não tem ideia do que você vai encontrar lá. Você não sabe. Às vezes você vai para uma entrevista em alguma empresa, você não sabe qual é o segmento, você não sabe qual é a cor predominante, ela às vezes é um braço de um grande grupo e você não tem acesso a esse tipo de informação. Entendi. Então, você não sabe o que vai encontrar. Por isso é importante fazer uma pesquisa antes, não é? Você fala de estudar um pouco a empresa, conhecer a cor predominante. Então, faça um estudo antes. Sim, o ideal saiba. é você... É o ideal. O ideal é você fazer uma pesquisa antes, mas quando você não encontra nada, nem sempre. Existem, por exemplo, quando nós fazemos processos seletivos para grandes grupos, isso corre em sigilo. Ah, olha aí. Então, você não sabe relacionado a que para qual empresa diretamente isso está ligado. Qual é a empresa que está interessada em você. Então, o ideal é que você não crie nenhum impacto extremamente positivo nem negativo. Vá neutro. Entendi. Então, e formal, o mais possível. Exato. Evitar tênis, por exemplo, jeans. Evite o extremo formal e o extremo despojado. Ah, tá. Procure uma linha que se adeque aos dois ambientes. Não precise de terno, com gravata, não é isso, mas vá bem arrumado. Né? Vá adequadamente para as duas situações. Se for um cargo, claro, se você for para um cargo executivo, vá como um executivo. Sim. Tá? Mas se você não sabe qual é o ambiente que você vai encontrar, vá sempre adequado para as duas situações. Tá certo. Então, um exemplo, no caso, se eu fosse para uma entrevista de emprego, se fosse um cargo mais despojado, tiraria o blazer e estava adequado. Tá. Se fosse extremamente formal, continuaria com o blazer e estaria adequado. Legal. Entendi. Entendeu? Vamos para um próximo ponto, então? Nós vamos falar agora sobre postura durante a entrevista, tá? Olha lá, postura corporal aberta.
O que é isso? O que você quer dizer com isso? O entrevistador, ele vai te avaliar o tempo inteiro se você é uma pessoa com um comportamento adequado. Certo. E obviamente, quando você entra dentro do ambiente, ele vai começar a comparar você com o que já tem na empresa, com a cultura da empresa e com ele mesmo. Então, ali começa um processo de negociação. Tá. Mesmo que inconsciente, começa um processo de negociação. Então, você precisa se vender para o entrevistador como uma pessoa aberta, por isso eu não cruzo o braço, eu não me escondo, eu não me encolho. Entendi. Tá? Eu, de preferência, adoto a mesma postura da pessoa que eu estou conversando. Copiar um pouco, imitar um pouco a pessoa. Espelhar, exato. Ah, legal. Uma Então, boa dica, né? É uma Fica boa fácil dica. assim. Quando você não sabe, não domina o espelhamento, ou essa parte dessa conexão inconsciente, o ideal é sente de forma ereta, mãos em cima da mesa. Mesmo. E mãos em cima da mesa. Mãos em cima da mesa, inconscientemente manda para outra pessoa que você não é uma ameaça, você não está escondendo nada. Tá? É assim que ele enxerga, mesmo que ele não saiba, é assim. Porque se tiver com as mãozinhas ali escondidinhas, escondeu a mão. Você pode estar fazendo algo que ele fique curioso em saber. Então, exato, assim está exposto, tá? Quando você conversa com uma pessoa e ela esconde as mãos, você automaticamente direciona seu pensamento, onde que está a mão dele? O que ele está escondendo? Entendeu? É assim que funciona. Assim como o olhar, não é, Anderson? É uma coisa também para se fazer, é um cuidado que a gente deve ter, né? Exato. Olhar nos olhos. Não vai ficar não sim exagerar. Também, não exagera. Mas também não desvia o olhar, né? Não desvia o olhar. Eu acho que quando você estiver, principalmente quando você estiver escutando o que o entrevistador está falando ou se dirigindo à pessoa que está te entrevistando, você deve olhar nos olhos. Tá. Porque isso passa confiança, isso passa segurança. Ótimo. Tá? E mostra que você não está escondendo, você não desvia o assunto. Então, mostra que você está seguro do que você está e convicto do que você está falando. Exato. Tá. Vamos ao outro ponto. Nós temos uma tela grande aí com outros pontos. Mãos sobre a mesa, nós já falamos. Olhar fixo, acabamos de falar, né? Sim. E fale de maneira formal. Evitar, então, gírias. Evitar. E se a pessoa, uma dúvida minha, tá? A pessoa conhece o entrevistador, tem que ter um cuidadinho também para não ser muito informal, porque tem que ser profissional, né? Afinal, ele está ali concorrendo a uma vaga. E nesse caso? Eu dificilmente você vai conhecer o entrevistador, tá? Porque são empresas, normalmente eles trazem empresas de fora, de outros estados ou de outras cidades para fazer esse tipo de processo, tá? Então, dificilmente você conhece o entrevistador, ele não pode ter esse tipo de... Esse laço. Não pode ter esse tipo de risco. O que eu vejo é que não pode ter esse tipo de risco, a não ser que seja uma recomendação pessoal a uma ocupação de cargo, aí você dispensa o processo seletivo, mas você não pode ter o risco de ferir a credibilidade da empresa. Então, normalmente, não é adequado que tenham conhecidos, tá? Para não haver nenhum tipo de risco de favorecimento. Tá? Mas deve-se evitar usar gírias, deve-se usar uma linguagem formal, neutra, nem extremo formal. Não precisa nem rebuscar demais, porque Sim. aí vai causar até um estranhamento na pessoa. Não precisa estudar o dicionário para falar, nem usar a linguagem jurídica, a não ser que você esteja concorrendo a um cargo dessa área. Então, vá tranquilo, fale de forma tranquila, tom de voz neutro. Tom de voz neutro, não eleve o tom de voz, não exceda, né? O que eu recomendo quando nós estamos falando de comunicação e dessa negociação é usar o mesmo tom de voz da outra pessoa também. Escute o tom de voz que ela usa e utilize o mesmo tom de voz. Entendi. A não ser que isso seja, que você encare isso como ofensivo, se você acha que isso é ofensivo, neutralize o seu tom. Use o tom mais baixo, não muito baixo, assim, de falar assim. E nem alto demais nem para alto não incomodar. demais. Exato, porque como eu falo, você não sabe quem está do outro lado. Certo, E pode ser que um tom de voz muito baixo, uma fala muito lenta, incomode. Pode incomodar. Pode incomodar. Tá certo.
Vamos para o outro ponto? Temos uma outra tela que vai falar sobre questões embaraçosas. Isso é muito comum em entrevistas, né? Não seja negativo, não seja reativo. Não estou enxergando muito bem, estou de longe aqui. Não seja reativo. Exato. O que seria isso? Existem algumas pegadinhas, algumas charadas que os recrutadores costumam usar durante as entrevistas. A gente tem uma que nós usamos, que nós utilizamos, que é: o que o seu líder nunca pode fazer com você? Ou você aceita tudo menos, complete a frase. Difícil, né? Então as pessoas... A pessoa deve se preparar para essas perguntas antes? Sempre. Sim. Sempre. Tem empresas que já recomendam. Tem empresas de headhunters que elas identificam potenciais pessoas para ocupação de cargos e tem medo que a pessoa se perca na parte comportamental. E aí o que elas fazem? Elas preparam o candidato para essa análise comportamental. Caramba! Porque existem algumas pegadinhas. Por exemplo, o seu líder não pode fazer o quê com você? Normalmente fala o que você já espera que não aconteça, ou algo que você já presenciou e achou extremamente desagradável, ou vivenciou e achou extremamente desagradável. Mas o ideal é que você não seja reativo na resposta. Entendi. Responda também com tom de voz neutro, numa linguagem formal. É interessante a pessoa que estiver participando de um processo como esse procurar, então, essas empresas especializadas para, então, se preparar para esses momentos mais difíceis. Se a pessoa tiver condições de procurar, então, vale a pena. Busca um profissional. Eu acredito que é válido se a pessoa tiver condições. E tem outro fator, né? Ela já participou de algum número de entrevistas e não conseguiu ser recrutado. É provável que alguma coisa errada. Alguma coisa está errada. Ela precisa olhar para as ações que ela está tomando e aí tentar corrigir. Se é comportamento, se ela está se candidatando para a vaga adequada. Nós como recrutadores, nós escutamos, recebemos currículo, por exemplo, de cargos, currículos que não tem, a pretensão não condiz em nada com o cargo que nós estamos recrutando. Então, aí você vai conversar com uma pessoa, a pessoa fala: estou procurando, mas o que você procura? Qualquer coisa. Talvez ela tenha saído de uma vaga que tinha, você falando dessa questão da pretensão. Pretensão, não é pretensão salarial, é pretensão de cargo. Acabou de sair da faculdade, já acha que está, porque se formou, acha que está apto para o cargo, mas não tem uma experiência ainda. É isso, é nesse sentido. Também. A avaliação de resultado. Eu acho que é a avaliação de resultado. Você tentou 10 vezes, você fez 10 entrevistas de emprego, você não foi chamado para nenhuma delas você foi aprovado. Algo está errado e não são as empresas. Aí vale a pena você mudar, precisa avaliar o que você faz durante o processo. Certo. Porque se o seu currículo, ele transmite que você é capaz de ocupar um determinado cargo, você vai para uma entrevista e não é chamado, o problema não está no seu currículo. E sim na pessoa. E sim em você. Vamos para a última tela? Nós temos mais uma tela aí, que é sobre pré e pós-entrevista, né? Então, estude a empresa. Você já tinha comentado a respeito, né? Se houver a possibilidade, então, vale a pena buscar lá, entra no site da empresa, busque informações. É importante mostrar que você conhece a empresa para a qual você está concorrendo à vaga, não é? Exato. Eu acho que o ponto mais importante é demonstrar que você tem interesse no cargo que está sendo oferecido. Então, quando você vai atrás da empresa, entende ou busca entendimento sobre o que a empresa faz, como funciona, a história dela, a cultura, a missão, valores, que você demonstra interesse pela empresa, você demonstra que você tem interesse pelo cargo. Entendi. Então, o entrevistador leva isso em consideração também. É o quão interessado você se demonstra em estar lá dentro. Profissionalismo é o outro ponto, não é? Dessa questão de pré e pós. Exato. O profissionalismo ele é pré e pós porque você tem pontualidade, você tem respeito, você tem a cordialidade,
você tem a aceitação do resultado da entrevista. Durante a entrevista, você tem que ser profissional a ponto de não falar mal de outras empresas ou outras pessoas ou antigos líderes. Isso não é bom para sua imagem, você transmitir isso durante a entrevista. Não é positivo, né, para você durante a entrevista. Então, esse é o ponto do profissionalismo. Também é importante, Anderson, levarmos um currículo impresso e uma caneta, né? Porque provavelmente a pessoa vai ter que preencher alguma coisa, um formulário, algo do tipo, é isso? É porque o recrutador, a pessoa que vai entrevistar, às vezes pode perder o currículo dela mesmo. E chegou aí, ali na exato, hora, chegou ali perdeu, na hora, você candidatos. fulano, fulana, não estou com seu currículo aqui, você trouxe um? Não, então, como é que eu vou te entrevistar se eu não tenho seu currículo? Olha. Ele não vai sair da sala para imprimir outro. Ele vai falar, vou fazer algumas perguntas para você e aí você... Nessa hora pode ser que você já esteja até eliminado por ele fala, tem outros no lugar aqui. Poxa, que pena, foi uma bobeira. E tem um último ponto na tela, vamos à tela, por favor? Tire todas as suas dúvidas sobre o cargo. Exato. Esse papo, então, sobre a empresa mesmo, o ideal é no final, porque aí o recrutador ele vai te dar a oportunidade de tirar as dúvidas. Aí vale a pena cogitar essas questões da empresa. Exato. O entrevistador está ali com você e aí, no final, quando ele já perguntou tudo que ele precisa perguntar para você, ele te pergunta, você tem alguma dúvida? Aí é a hora. Essa é a hora que você tem de demonstrar que, de fato, você quer estar lá dentro. Sim. Então, aproveite. Tá Faça certo. as perguntas, tire as dúvidas, pergunte sobre quais são, o que eles esperam de você, pergunte quais são as funções que você vai desempenhar lá dentro, quais são, para eles, quais são as pretensões desse cargo, o que eles esperam de resultado. Questione tudo, demonstre que você quer estar lá dentro e quer ser uma solução para a empresa, que isso é outro ponto, que as empresas, quando elas vão avaliar comportamento, elas estão avaliando a quantidade de problemas que a pessoa pode gerar para ela, entendeu? Então você precisa mostrar que você é mais solução do que problema. Você falando em problemas, eu estou lembrando aqui uma coisa que pega, tenho certeza, na hora da entrevista é falar dos seus defeitos, não é? Porque isso sempre tem numa entrevista de emprego, né? A pessoa tem que pensar antes. É bom fazer uma listinha dos defeitos e qualidades antes de ir para uma entrevista de emprego? Olha, eu vou falar assim, todas as qualidades se transformam num contraponto de defeitos. Então, se você executa muitas coisas, você planeja poucas. Então, sempre existe um contraponto a tudo que nós fazemos de bom. Tá? Então a pessoa precisa, os recrutadores sabem disso e o que eles buscam nas pessoas é que elas assumam, que elas têm consciência de que elas têm esses gaps, né? Essas fragilidades, que a sua força gera uma fraqueza no outro lado. Ela precisa ter consciência. O entrevistador demonstra que ele quer que a pessoa demonstre que tem consciência de que ela precisa melhorar alguns pontos e ela é atenta aos pontos que ela é mais fraca, entendeu? Então é isso que acontece, esse é o jogo de uma entrevista de emprego. É isso aí. Então nós estamos aqui batendo um papo com Anderson Hayafuji, que é coach. Falamos hoje um pouquinho sobre postura para a entrevista de empregos. Espero que tenha servido aí para você que está em busca de um emprego. Anderson, muito obrigado, uma boa tarde, um bom restinho de semana para você. Obrigado pela oportunidade, espero ter ajudado, ter colaborado. Com certeza ajudou muito. Agradeço muito. Obrigado. Obrigada, até uma próxima. Até.